Fala pessoal, tudo bem? Vocês já perceberam que a gente pode estar vivendo uma guerra das maquininhas 2.0? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo e eu já peço para você que é novo por aqui, que deixe like no vídeo, que se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com pessoas que podem se interessar pelo assunto que a gente vai discorrer aqui, que é o assunto das disputas de mercado entre as empresas tradicionais e as empresas, startups e fintechs, que já se consolidaram no mercado como meios eficientes para aceitação de pagamentos e contribuíram fortemente para a quebra do duopólio que a gente tinha de máquinas de cartões, que era controlado basicamente por Cielo e Rede no mercado, e depois vieram entrantes como GetNet, Stone, PagSeguro e outras mais, e a gente tem o que a gente tem hoje, uma diversidade ampla de opções de meios de pagamentos para todos os gostos e todos os níveis de faturamento. Mas acontece que há uns poucos anos atrás aí a gente viveu o que era chamado Guerra das Maquininhas. Né? A Guerra das Maquininhas consistia basicamente em guerras, em disputas absurdas por clientes que beirava os ataques pessoais mesmo de empresas fazendo propagandas super agressivas. A gente chegou a ponto de da empresa desenvolver aplicativo e informar para a base de interessados que a máquina de cartões adquirida numa outra empresa pudesse ser utilizada dentro desse aplicativo. Tamanha foi a sanha das empresas pela disputa de participação de mercado. Né? Se de um lado a gente tinha as startups que ajudaram a construir o que a gente tem hoje na diversidade dos meios de pagamentos, por outro lado a gente tinha as empresas tradicionais. Eu começo por Cielo e Rede, porque eram o duopólio que a gente tinha no mercado. Basicamente 90% do que se movimentava, ou mais que isso, passava por essas duas opções de pagamentos. A Cielo com a bandeira Visa, a Rede com a Mastercard, praticamente ditava o ritmo de como teria que ser a questão dos meios de pagamentos, de modo que se você quisesse aceitar as duas bandeiras de cartões, você tinha que adquirir máquinas de cartões das duas empresas e naquela ocasião você tinha o que a gente chama de amarras bancárias. Né? Você só tinha a máquina de cartões se você abrisse conta naquela determinada empresa detentora da máquina de cartões, e isso envolvia você ter custos ao adquirir as duas máquinas que você poderia, por exemplo, gastar se fosse como é o modelo de hoje, que você com apenas uma conta bancária consegue aceitar pagamento de qualquer máquina de cartão existente no país. Né? E se você não quiser pagar taxas, também existem as startups e fintechs que também permitem você ter movimentações bancárias tanto quanto você teria no banco tradicional, e isso tudo a custo zero. Né? As empresas tradicionais tinham por premissa oferecer meios de pagamentos, que eram as máquinas de cartões, e para isso você precisava ter CNPJ, ter que aderir a uma série de critérios e regras para poder, entre aspas, ser analisado para poder fazer parte daquela estrutura. Uma vez aprovado, você tinha que abrir conta bancária naquele sistema, pagar mensalidades. Além disso, os repasses de pagamentos não eram como é hoje de forma mais acelerada. O pagamento era no sistema tradicional, no MDR, que parcelados, por exemplo, era recebidos em 30, 60, 90. Não era como hoje, que você vende em 12 vezes e recebe todo o saldo na hora, por exemplo, a depender da fintech que você escolha trabalhar. Né? Fato é que as empresas tradicionais têm esse modelo hoje ainda, né? Muito do que era praticado naquela época ainda é hoje, né? Porque o banco tradicional, de certa forma, para algum tipo de cliente, ele pode ser vantajoso. Né? Aquele cliente que é de alto faturamento, dono de grandes redes, que vende milhões por mês, né? Ele certamente é muito mais vantajoso para ele ter uma conta bancária, porque ele tem acesso a um gerente, uma conta pessoal, né? Consegue tomar cafezinho com o cara lá que é responsável por construir a relação dele com aquela instituição financeira. E na fintech não funciona bem assim, porque as estruturas de fintech elas são muito enxutas. Né? O pessoal que trabalha na fintech ele é extremamente necessário. Né? Então ele está lá para realmente fazer a roda girar ali, e não tem muito essa dinâmica de relação pessoal, até porque a questão das startups e fintechs
é a questão de aproximar as pessoas, mas cortar esses laços que em algum momento são desnecessários para que você possa ter relações de consumo, né? E na ocasião da Guerra das Maquininhas que eu estou citando nesse vídeo, a gente tinha as empresas tradicionais se aventurando a competir com as empresas startups e fintechs, porque ao longo do tempo essas startups e fintechs foram ganhando espaço atendendo aquelas pessoas desassistidas pelas grandes empresas tradicionais, e isso fez com que ao longo do tempo a junção de todas essas startups e fintechs juntas fez com que elas alcançassem uma participação de mercado considerável quando você soma todo o valor que é transacionado por máquina de cartões no país, né? Dentro das investidas na Guerra das Maquininhas, não bastou as empresas tradicionais lançar produtos teoricamente alinhados com os pequenos empreendedores, mas muitas delas investiram também em startups e fintechs e até ressuscitaram marcas para poder falar a língua do pequeno empreendedor e tentar combater as startups e fintechs que estavam avançando aí nesse espaço, né? O fato é que no final do dia a maioria dessas empresas preferiu recuar, tirando do ar esses produtos, né? A Cielo, por exemplo, ainda tem o Cielo Zip, mas a Stelo, que era uma das empresas que ela usava para combater neste mercado, essa empresa não existe mais. A rede que tinha a Credicar, que nasceu também para combater nesse mercado do pequeno empreendedor, não existe mais. E a GetNet, que é ligada ao Santander, que lançou um produto chamado SuperGet, também alinhado com o perfil de clientes menores, também descontinuou o seu produto. E a própria Safra Pay, que lançou um produto que inicialmente pegava clientes mais abastados, né, por ele ser um banco tradicional, de clientes de alto faturamento, endinheirados, né? Inicialmente o produto era mirado em comerciantes que faturavam milhões, né? Depois eles foram baixando a régua, tentando alcançar o pequeno empreendedor, até chegaram lá, mas depois de um dado momento a gente percebe que ainda que estas instituições, não só o Safra Pay, mas todas as demais, elas ainda aceitam o pequeno empreendedor, porém elas, pelo que eu percebo, elas não estão gastando mais energia com anúncios voltados a esse perfil de empreendedores, e elas estão voltando as atenções para aqueles clientes de alto faturamento, como eu já tinha dito, né? Por quê? Elas conseguem ofertar máquina de cartões ou com isenção de taxas ou com benefícios como taxas mais atrativas, isenção de mensalidade ou algo nessa linha. No entanto, todo o dinheiro, o volume transacionado ali, acaba indo para a conta corrente que é aberta dentro daquela instituição, e por ali é criado um relacionamento onde o banco vai faturar com este cliente, não só com a máquina de cartões, mas também com outros produtos financeiros ligados à necessidade deste empreendedor, né? Isso faz com que, na soma dos fatores aí, o bancão que tem máquina de cartões consegue, por meio dessa relação de consumo que nasce pela busca de um meio de pagamento, acaba sendo muito produtiva e rentável para ele, porque ele tem muito a oferecer de forma cobrada, né, cobrando taxas, desse perfil de cliente que gasta pouco nas taxas e às vezes com isenção de máquina, mas acaba gastando, por exemplo, adquirindo um seguro, um crédito para capital de giro ou algo nessa linha, né? Ou fazendo também aplicações e investimentos por lá, como CDBs e etc, né? E no caso das fintechs, o que elas têm a oferecer, né? Elas têm máquinas de cartões sem aluguel, sem taxa de adesão, elas aceitam todos os perfis de cliente, né? E elas oferecem conta digital gratuita, né? As contas digitais já nascem no mercado praticamente gratuitas, e elas oferecem cartão para movimentação da conta, né? E a depender do relacionamento que você tem com as startups e fintechs, você também pode solicitar a linha de crédito, né? Você pode solicitar crédito junto a essas startups e fintechs, e você vai ter esses produtos também, né? Algumas fintechs vão um pouco mais além e oferecem muitos outros benefícios. Nos seus aplicativos tem uma espécie de marketplace, né? Uma espécie de loja de tudo.
desde produtos do dia a dia até produtos financeiros, como, por exemplo, investimentos em bolsa de valores, aplicações financeiras, aumento do cartão de crédito vinculado, lastreado em saldo que você tenha dentro do aplicativo. Então você tem muitas vantagens ali também que se você for fazer um paralelo entre bancão e startup, talvez a startup seja mais vantajosa para você, né? Agora tem um perfil de cliente que ele pode ficar aí no meio do caminho, ficar indeciso entre uma empresa e outra, né? Porque vamos imaginar que o cara começa a empreender, né? A pessoa começa a empreender, o negócio começa a crescer o faturamento e por ali vai, e ele começa, normalmente por uma startup de pagamentos, né? Num dado momento ele começa a aumentar o seu faturamento de modo que chega a ultrapassar os 15 mil reais, né? A partir desse volume de vendas já pode fazer sentido para ele, de repente, ter relacionamento com um banco tradicional, né? E é aí que os bancões entram na guerra das maquininhas 2.0. Uma vez que esse cliente já começa a ser vantajoso, né? 15 mil vezes 12, que é um ano, 180 mil de faturamento, né? Se o cara de repente quer comprar um carro, financia no banco, quer uma linha de crédito, pega lá naquele banco, ou precisa de capital de giro, precisa fazer um seguro. Então são muitas coisas que são produtos financeiros que são atrelados àquela relação de consumo que ultrapassa a questão de pura e simplesmente isso, apenas uma maquininha de cartão, né? Ou um cartão de crédito de um valor de um crédito um pouco mais alto, né? De um limite mais alto para adquirir um bem ou serviço, né? E etc. Ou financiamento de um imóvel. Então, esse cliente dos 15 mil, a startup constrói a relação com ele arduamente, né? Porque é uma jornada e no final das contas ele pode acabar caindo no colo do banco tradicional por conta desse algo a mais que o banco tradicional vai oferecer. Então esse é um problema e ao que eu percebo, as startups precisam de alguma forma construir relacionamento com tecnologias que complementem aquilo que ela não consegue oferecer dentro de casa, por exemplo, né? E, por exemplo, financiamento do imóvel, se a startup não consegue oferecer esse tipo de produto, que ela busque, de alguma forma, complementar isso com alguma parceria com uma outra instituição, de forma a assegurar mesmo esse cliente, né? Eu estou dizendo isso porque é um caso que a gente percebe que está sendo, de certa forma, se você for fazer uma análise, é como se o bancão estivesse fazendo uma pescaria no aquário e esse aquário é a startup, né? Vou deixar os clientes se avolumarem lá o faturamento e quando chegar naquele patamar desejável, eu faço uma campanha e acabo atraindo esse cliente, né? Então aqui eu não estou de nenhuma forma depreciando o bancão, porque ele tem as suas vantagens e desvantagens, e nem estou também puxando a sardinha para as startups, porque eu acho que elas fazem um bom trabalho, não preciso de ninguém falar por elas, né? Porém, no meio do caminho fica esse cliente que, se ele não souber avaliar direito e fizer uma análise superficial, ele vai achar que todas aquelas vantagens possíveis que ele teria num banco tradicional vai levar ele para aquele banco, de modo que, se ele nem precisa daqueles produtos, talvez seja mais vantagem ele ficar na startup e ter uma relação de consumo de meio de pagamento ali, utilizar o aplicativo de forma gratuita e etc. E com isso economizar muito, podendo investir mais no seu próprio negócio, né? Então é uma questão de avaliar, né? De modo que o grande, não há por que ele ir para uma startup, o cliente muito grande, e não há como o pequenininho também querer se aventurar num banco tradicional, achando que vai ter benefícios lá por conta daquela venda pequena que ele faz mensalmente, né? Mas esse que está no meio do caminho, e esse sim precisa avaliar cada número, cada percentual e tudo aquilo que ele poderia usufruir de vantagens na startup e também no banco tradicional, e balancear para ver se ele está migrando de startup para bancão apenas por causa de uma promessa ou de alguma vantagem momentânea, né? Então é o caso de se analisar. E aí eu pergunto para você, o que você acha disso, né? Você acha que faz algum sentido?
É Guerra das Maquininhas 2.0? Gostaria que você desse a sua opinião abaixo aí, né? E já peço também que deixe o like no vídeo, que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que podem contribuir ou que gostariam de ouvir esse tipo de informação, tá certo? Sou Marinaldo Nogueira, fico por aqui. Um forte abraço para vocês e até uma próxima. Valeu!